Que Deus abençoe a você que neste momento está assistindo este vídeo. Neste momento estou falando sobre comer carne, quanto a guardar dia, no aspecto do simbolismo e quanto ao fim do simbolismo. Comecemos, pois. Romanos 14, versículo 2 diz assim: porque um crer que tudo se pode comer, outro, que é fraco, come legumes. Aqui o texto não está se referindo ao hábito de comer vegetal ou comer carne dentro do campo secular, da nutrição, da dieta, questões dietética, questão de saúde, de acordo com o metabolismo físico. Não, aqui Paulo está falando sobre o sentido de espiritualizar a questão de comer carne ou outro alimento, ou guardar um dia, ou 2, ou 3, de acordo com a consciência que cada um tem com a palavra de Deus. Mas isso eu vou explicar no decorrer dessa leitura. Aqui Paulo confirma o fim do simbolismo da carne imunda, que era do concerto mosaico, que já acabou. E afirma, não eu Jorge, e afirma que os fracos, por questões religiosas, ao comerem somente legumes, se acham no direito de julgar quem come carne, principalmente aqueles que comem carne de porco. E vejam que antes do início do concerto mosaico, Deus sempre permitiu e até aconselhou comer carne. Aquelas carnes dentro do simbolismo que não era considerada imunda, dentro do simbolismo do período mosaico. E a menos que estiverem com sangue. Gênesis 9, 3, 4, Deus fala a Noé sobre a permissão de comer qualquer tipo de carne. Isso antes do início do concerto mosaico. E também a proibição por Deus de comer alimentos sacrificados a ídolos. Aí pode ser carne, farofa, tomate, seja o que for, desde que seja sacrificado a ídolo, não se deve comer. Aí entra realmente uma questão de espiritualidade. E mesmo dentro do período mosaico havia também permissão de comer carne. Em Deuteronômio 12, 15 e 14, 4, podemos perceber isso. Em Deuteronômio 12, 15, o povo de Israel tinha já atravessado o Jordão. E ali Deus abriu uma permissão para que comessem carnes, inclusive a considerada como imunda, lá quando eles estavam no deserto, antes de atravessarem o rio Jordão. Romanos 14, 3 diz assim: o que come, não despreza o que não come. E o que não come, não julga o que come, porque Deus o recebeu por seu. Aqui está dentro de um princípio fora de religiosidade. Se eu não como carne de porco, eu não vou julgar o que come. Mas se o que come carne de porco faz mal ao seu organismo físico, eu vou orientá-lo por uma informação que eu tiver sobre o tema. Assim como uma pessoa que pode ser orientada a não comer batata inglesa, porque ela prende o organismo. E uma pessoa que tem problema de organismo, ela é orientada a não comer banana prata, batata. E isso aí não tem nada a ver com uma questão de religiosidade, é uma questão de saúde dentro do campo físico, né? Paulo mostra que o comer ou não comer carne era de opção de cada um, porque o período dava o simbolismo de carne imunda ou carne pura, ele foi dentro somente do período mosaico. Depois que Jesus veio, acabou isso.
Até antes mesmo do período mosaico, Deus permitia comer carne. E Deus não fazia discriminação, essa aqui come, essa aqui não come, essa aqui é isso. Não, Deus não fazia nada disso. Porque não havia o sentido do simbolismo que só houve dentro do período mosaico. Então, o fim, mostrando o fim do sentido da carne imunda ou limpa, quanto ao fim do velho concerto. Atos 1:35, é só você ler lá. Não caracterizando o pecado pelo fato de comer carne, mesmo que tenham simbologia do imundo no concerto levítico, mas esse concerto levítico já terminou. Romanos 14:4 diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então, quando a pessoa ela come carne e ela está agradecendo a Deus pelo alimento que Ele está lhe dando, ou aquele que não pode comer mesmo assim agradece a Deus, é uma questão de uma comunhão com Deus. Não é a carne em si, né? Levítico 14:4 diz assim: quem és tu que julga o alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Aqui havia uma análise. O que esse povo do Adventismo e outros povos aí, de outras seitas, e até de outros sabatismos, mais fazem, ou seja, julgar e pior, usando a própria palavra de Deus. Usam a própria palavra de Deus para julgar. Quando o Senhor Jesus disse que não veio para julgar, e ele reprova os que julgam as pessoas, nós podemos julgar, analisar, criticar aquilo que a gente tem como errado pela Bíblia, mas não julgar a pessoa. Então usam a própria palavra de Deus e fazem juízo contra o próximo, ou simplesmente conceberam em seu dogma como se fossem verdadeiro. Aí nós vamos para Romanos 14:5, diz assim: um faz diferença entre o dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro do seu próprio ânimo. A pessoa deve ter consciência de que está agradando a Deus. Não é pelo fato de estar guardando o mandamento. A pessoa tem que ter consciência de saber como deve proceder diante de Deus, independentemente de dogma religioso, de dogma de denominações, ou dogma criado por um ser natural que se diz revelado por Deus. A inspiração divina é a palavra de Deus. Há pessoas que têm preferência, até mesmo conforme possibilidade, de melhor se consagrarem a Deus. E isto sem nenhum sentido de mandamento mosaico ou religioso, e sim voluntariamente no dia que sentir maior necessidade e desejo de estar em comunhão com o Senhor. Quer dizer, esse desejo de estar em comunhão com o Senhor, nós não estamos dizendo, eu estou dizendo aqui, que há aquele momento que você sente uma necessidade maior. Todo dia nós devemos sentir necessidade, saber que devemos ter comunhão com o Senhor, assim como dentro do corpo físico. Todos os dias a gente deve se preocupar em se alimentar. Muitas vezes, mesmo não estando com apetite, mas há um momento do apetite que ele enfatiza aquela vontade. A gente deve aproveitar aquele momento oportuno para saborear aquele alimento. Então, há situações que a gente sente na nossa alma que é um momento oportuno de se recorrer ao Senhor, né? O que não deve ter é a imposição, essa imposição dogmática de ter de ser um sábado, ou tem que ser um domingo, ou outro dia qualquer, sob imposição e complexo de que estaria ferindo a lei de Deus, quando na verdade a sua vida já estiver pautada no caráter de Cristo. Então, quem tem o caráter de Cristo, ele sabe exatamente o que fazer, com referência ao dia, ao comer, não se deixando levar pela questão da simbologia do que é imundo, do que é puro. Romanos 4:6 diz assim: aquele que faz caso do dia, para o Senhor faz. Ora, se eu dedico um domingo, uma segunda, uma terça, um sábado ao Senhor,
ou 2 dias na semana, ou 3 dias na semana, eu estou fazendo para quem? Estou fazendo para o Senhor. Agora, se eu tenho uma facilidade de dedicar melhor um dia de sábado ao Senhor, eu dedico um dia de sábado ao Senhor, não como mandamento, como eu posso dedicar um domingo, ou uma segunda, ou uma terça. Deus não está dizendo, Deus na sua glória não está dizendo, eu só aceito se for dia de sábado. Que coisa é essa? É querer limitar Deus a uma lei. Quando uma pessoa apenas cumpre o mandamento, ou por questão dogmática de espiritualizar o mandamento, ou um dia ela estará se portando sob pressão do medo de supostamente estar infringindo a lei de Deus. É isso que os dogmas fazem. Eles colocam um complexo de medo nas pessoas, que as pessoas cumprem a lei mais por medo do que por um discernimento adequadamente bíblico, né? Apenas como mandamento por questão dogmática. Por quê? Porque espiritualizar isso na sua mente, e ele mesmo saindo daquela seita, ele geralmente fica preso a esse grilhão, né? de achar que está transgredindo a lei de Deus, e muitos até voltam. Não volta porque desejam voltar, volta por imposição do medo que já é colocado nele. Isso não pode acontecer. A pessoa deve servir a Deus em espírito e em verdade, né? E outro texto diz assim, né? Quando, na verdade, ele está sendo vítima da interpretação humana e dogmática da religião que o catequizou, considerando-se que a liberdade de consciência começa pela fé sem preceitos legalistas, e sim como resultado da graça libertadora de Jesus Cristo. Isso está lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30, quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, eu vos aliviarei, tomai sobre vós meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então as pessoas acham que descansar seria no sábado, mas o descanso é da alma que o Senhor Jesus veio trazer. Então esse sentido de lei acabou. Ficou lá num período levítico que acabou. Além da questão do dia, há quem está sempre julgando o próximo, justamente por má interpretação dos fatos bíblicos e simbólicos, que não existe na essência do ministério de Jesus Cristo. E por isso julgam com sentimento de ar de superioridade, até que no que as pessoas comem. Então, quem come carne é inferior, porque eles se acham vegetariano, diz, não, porque é bom para a saúde, deve-se comer legumes, vegetais, etc. Não estamos discutindo essa questão secular. Há pessoas que elas se adaptam a comer alimento somente legumes, há outras que comem carne. Então não é uma questão moral nem espiritual, é uma questão de saúde natural. E comem como se o simbolismo dos tempos da lei do velho concerto tivesse vigência. Acabou. E como esses julgamentos corretos fossem em querer se camuflar sob a lei cessada, que na verdade não cumprem, e muito menos a lei do amor, base da graça de Deus, porque guardam mandamentos, dizem não comer carne de porco porque é carne imunda, mas julgam, faz juízo contra o próximo, faz dissimulações, fazem julgamentos e dizem que estão na graça. É uma incoerência muito grave o que nós vemos. Agora eu vou ler um pouquinho sobre Gênesis 9. Gênesis 9 fala assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, disse: fortificai e multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor o vosso pavor sobre todo animal da terra e sobre toda a ave do céu. Tudo o que se move sobre a terra e todos os peixes do mar na vossa mão são entregues. Isso após o dilúvio, ele já tinha saído da arca. A carne, aí diz, né? Tudo que se move
será para vosso mantimento. Versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Então, além dos animais que se movem da terra vivente, Deus também deu a erva verde. Então, o homem pode comer tanto carne animal como os vegetais. Aqui Deus está dizendo que Noé tinha permissão para comer. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Então, a única restrição que Deus deu a Noé naquele momento foi não comer carne do animal com o seu sangue. Tirou o sangue, coma. Se encontrar um animal morto na rua e pega para querer comer, não, porque aquele animal morto está com sangue, tem que enterrar, não comer. Mas todo animal podia comer desde que tirasse o sangue. E certamente querei o vosso sangue, a vossa vida, da mão de todo animal. E certamente requerei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, da mão de todo animal. O requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão, de cada um requererei a vida do homem. Então Deus está... É muito sério uma pessoa que come a carne com sangue. Esse mandamento continua valendo para a nova aliança. Há quem coma, beba sangue, chouriço, etc. Isso é abominável a Deus. Aconselho você a não comer. Isso não tem nada a ver com lei mosaica. Isto foi antes mesmo de eu já falando sobre o tema. Agora eu vou falar um pouco sobre Atos 10. Em Atos capítulo 10, do versículo 1 ao 34, eu não vou ler versículo por versículo para não ficar extenso o vídeo. Em Atos 10, dá o relato de que havia um homem chamado Cornélio, gentio, e dentro da lei mosaica, quem não era judeu era considerado imundo, daí o sentido de carne imunda. Deus revelou-se a Cornélio, disse que ouvia suas orações, atentava para suas esmolas, mas orientou Cornélio a procurar Pedro. Mas Pedro era um judeu fanático, em termos de lei, carne imunda. Ele não aceitava gentil no meio do judeu. Até que Deus também revela Pedro, prepara Pedro, revela e desce aquele lençol, mostrando os alimentos imundos. E Deus vai e fala nessa revelação a Pedro que ele comesse. E Pedro, naquele jeitão legalista dele, diz: na minha boca não entra carne imunda. Aí o Senhor Deus falou para ele: não faça imundo aquilo que teu Deus purificou. O Senhor estava preparando Pedro para pegar para Cornélio, porque Pedro achava que a salvação era só para os judeus, não era para o gentio. Então, Pedro, depois de relutar com Deus explicar a Pedro teve dificuldade para entender a graça que Deus estava querendo revelar a ele naquele momento, até que ele abriu o coração e aceitou as colocações, as explicações que Deus lhe dera, e ele foi para a casa de Cornélio. Chegou lá, bem recebido por Cornélio. Cornélio não foi aquele: não quero esse negócio de Jesus na minha vida não, porque eu faço bem, eu não faço mal a ninguém, eu sou bonzinho, eu dou esmola, eu oro a Deus, Deus me ouve. Tem muitos assim hoje em dia. Mas o Senhor virou para Pedro, para Cornélio, e fez ele entender que precisava de um Salvador, precisava da salvação da sua alma, que aquilo que ele fazia era muito bom, Deus se agradava, mas a salvação da alma dele era mais importante, que tinha uma eternidade pela frente. Aí Pedro vai lá na casa dele e sente o poder do Espírito Santo atuar no coração de Pedro. Aquele Pedro legalista deixou de ser legalista e agora passa a ser aquele Pedro vivendo uma graça. Pedro ali, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas. Ali Deus está mostrando a Pedro
para ele entender que o sentido do simbolismo do imundo e do puro acabou. Porque Jesus já veio. Jesus veio e estabeleceu em seu próprio ministério a pureza da nossa consciência. E isso é que vocês, adventistas, jovistas, pessoas que se julgam boas o suficiente para a salvação da sua alma, que estão rejeitando o ponto fundamental da fé, da salvação eterna, que é o que Jesus Cristo ensinou, precisam aprender isto. Então aprendemos aqui que o simbolismo de carne imunda ou carne pura acabou. A lei levítica terminou. Se você ler Hebreus 7, 8, 9, vai ver uma sequência de informações mostrando o fim da lei mosaica, que era uma lei que dependia de sacrifícios de animais, e Deus orientou Moisés a que pegasse o livro da lei e consagrasse por sangue de animais. Jesus veio, nos trouxe a nova aliança, a lei de Cristo, e nesta graça estamos vivendo sob a purificação total, perfeita e eterna pelo sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário em morte vicária. Eu quero esclarecer para você que a palavra cruz não significa apenas aquela cruzeta. Ali apenas foi colocado o corpo de Jesus, que recebeu o nome de cruz. Mas a cruz mesmo que Jesus carregou foi os nossos pecados sobre si. Ele carregou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade, o castigo que nos traz a paz está sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Sarado de quê? Sarado do cansaço da alma, sarado da infecção da alma, do vírus da alma, do pecado. O Senhor Jesus veio para nos purificar. Então, é essa cruz no sentido do sacrifício, não no sentido daquela cruzeta. Que Deus te abençoe e que você possa meditar profundamente acerca do ministério da justiça de Jesus Cristo, que veio nos trazer, outorgando-nos o direito de sermos livres e totalmente livres pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.